Beleza, capítulo 21. Título, Mangekyo Sharingan. Capa, Sarada, pelo que a gente tá vendo aqui. Beleza, é comentado aqui então, ó. Das profundezas do desespero, a fada enfrenta o desafio. O capítulo começa então com flashback, né? Com flashback da Sarada, aqui pelo que eles estão comentando. E é dito aqui então que a Sarada tá falando ali, né? Vou me tornar Hokage, não sei o que, esse é meu sonho. Ser um Hokage como o sétimo, né? Como o Naruto. E aí ela tá falando aqui com a Chocho. E a Chocho pergunta, tipo, sério? Você não acha que tá mirando longe demais, né? Não é muito distante esse objetivo aqui pra você? Aí a Chocho fala que ela prefere, né, se concentrar ali em encontrar um namorado pra ela hoje, né, do que algum sonho remoto inalcançável, né, pra ela. Ela tá comentando aqui. E aí ela diz assim, que ela fica se perguntando, né, se em algum lugar tem alguém muito gato esperando ela. Enfim, aí a Sarada diz, né, às vezes eu invejo o quão tranquila você é. Aí já um flashback da Sarada com o Boruto. Os flashbacks aqui parecem alternar bastante, né, entre determinadas situações aqui. Tipo, numa hora a Sarada parece falando com a Chocho, na outra hora ela tá falando com o Boruto, e por aí vai. Vai tendo várias alternâncias aqui. Eu acho que é uma página cheia de flashback de vários personagens aqui. E o Boruto tá dizendo aqui, então, o que eu quero ser, né, aquele flashback que eles estão falando lá sobre o objetivo deles e tal. E aí ele fala aqui, Sarada, o meu objetivo é ser um ninja como o seu pai. Aí ele fala aqui, quer dizer, se tornar Hokage é o seu trabalho, né? Então eu não quero ser o Hokage. Então eu quero ser um ninja como seu pai. E então eu serei aquele que sempre vai estar ali te ajudando, né? Não somente te ajudando, como te protegendo, né? Isso aqui é um flashback que a gente tem lá da primeira fase, né? Basicamente. E depois a gente tem outro flashback aqui da Sarada falando com a Sumire. Esse aqui é o flashback lá do... acho que é do capítulo 19, capítulo 20. Alguma coisa assim que a Sumire tá falando ali, né? Que você não tá interessada no Boruto? Pois é, eu tô, né? Ela fala assim pra Sarada. Aí depois tem um flashback aqui da Sarada com o Naruto. E aí o Naruto tá dizendo aqui, pra mim, ser Hokage é aceitar o fato de que todos na vila são como uma família pra mim, né? E aí a Sarada tá ali pensando consigo mesma, né? Infelizmente, eu não sou um ninja, né? Não sou uma Kunoichi gênio como o sétimo ou como o meu pai. E então eu não tenho tempo pra pensar em coisas inúteis, né? Foi o que eu pensei. Ela tá pensando ali com ela mesma, né? Nos próprios pensamentos e tal. Ela diz isso aqui. Então, pra me tornar Hokage como sétimo, minha principal prioridade era proteger o povo da Folha em primeiro lugar. Ok, aí depois tem um flashback aqui junto com o Kawaki. O Kawaki tá falando aqui, né? Pra Sarada, sai da minha frente, não sei o que, Sarada, por quanto tempo você vai continuar no meu caminho e tal. Eu acho que é naquela parte que eles estão falando, que o Kawaki tá falando que quer derrotar o Boruto e tal, um negócio assim, matar o Boruto e pá. E aí o Shikamaru pega e fala aqui, né, sobre o sétimo Hokage desaparecido. É bem provável que ele já esteja morto pelas mãos do Boruto, né, eles estão comentando aqui no flashback. Mitsuki fala aqui também, né, que temos que ir atrás dele, saia da minha frente, Sarada, eu vou matar ele também lá no capítulo 6 e tal. E tem outro flashback aqui então do Sasuke, né? E aí ele comenta aqui, você não pode culpá-los, essa foi a reação óbvia. Ele realmente tentou assassinar o Kawaki e então o Naruto e a Hinata, né? Isso aqui ele tá se referindo ao que o Sasuke tava falando pra Sarada sobre o Boruto, né? Quando teve a onipotência ali e tal. É um flashback, tipo, que vai acontecendo do começo até o final. Não sei se vocês notaram. Um acontece após o arco do filme, aí depois durante o arco do dirigível, aí depois a gente já tá lá do final do mangá e já tem o Blue Vortex e tal, então tipo, é meio que uma trajetória da Sarada, uma sequência de lembranças aqui da personagem para enfatizar o resultado que ela vai chegar depois, né, o que vai acontecer nesse capítulo em si. Então é um ponto interessante aqui. A Sarada tá comentando aqui, né, com o Sasuke, né, que não consegue entender tudo isso que tá acontecendo com o Boruto, né, o que tá acontecendo com todo mundo, por que tá todo mundo achando que ele é vilão, por que ele tentou matar o Naruto, não faz nenhum sentido. Né, aí a gente tem um flashback da Sumire também aqui comentando, né, com a Sarada que esse fenômeno, né, provavelmente tem alguma coisa a ver com a Eida, já que basicamente todos se apaixonam por ela, então da mesma forma algo muito maior pode ter acontecido com todo mundo, né? Que seria o quê? A onipotência que elas já desconfiam, que acabou mudando a mente de todo mundo, menos a delas, né? E aí é comentado aqui então, a Sarada diz que há alguns minutos, né, todos estavam ali atrás do Kawaki, e agora do nada todo mundo tá atrás do Boruto. Não faz sentido, né? A Sumire comenta aqui, né, que isso aqui não poderia acontecer em condições normais, e alguma coisa sobrenatural meio que teria acontecido, né? Como um Shinjutsu, por assim dizer. Eida fez algo pra salvar o Kawaki, e
é a única coisa que a Sumire consegue pensar, né? E realmente ela não estava errada sobre isso. A Sarada também comenta aqui, não, né? Tipo, isso é terrível, né? Muito cruel fazer alguma coisa assim. Por que fariam alguma coisa assim pro Boruto se tem que ser o único a sofrer, né? Sempre é o Boruto que tem que estar sofrendo, né? Tem que estar se lascando ali na situação. E aí a gente pula então para um flashback lá do Boruto com o Sasuke. Esse aqui é o que vazou ao longo da semana, aí bem no começo da semana. E o Boruto tá perguntando ali, Mangekyo o Sharingan, né? E o Sasuke tá explicando ali que Mangekyo Sharingan, né, é transmitido, é uma habilidade transmitida entre o clã Uchiha, sendo uma evolução do Sharingan comum, e ele comenta que dizem que ele desperta com um choque mental extremo. E aí o Sasuke comenta aqui também que se a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan é porque algo realmente muito grave acabou acontecendo, algo que vai além da lógica humana, né, porque para ela ter esse tipo de choque mental extremo, né, a ponto de despertar esse doujutsu, é porque alguma coisa tá completamente errada. E aí ele comenta assim, provavelmente a gente tá sendo enganado, e isso foi o que a Sarada falou, né? E eu temo que isso realmente seja verdade, né? Tipo, todas as minhas lembranças ali estejam sendo modificadas e do pessoal aí de fora também estão botando o Boruto contra o Kawaki. Ele comenta que o fato da Sarada ter despertado o Mangekyo Sharingan é prova mais do que suficiente, né, pra acreditar na palavra da Sarada, né? Porque é uma parada que é um choque extremo e se aconteceu aquilo ali, a palavra da Sarada tem muita credibilidade perante o Sasuke, né? Enfim, ele comenta aqui também que é provável, né, que diante dessa situação, esses olhos também sejam de grande ajuda. Então, embora, né, o Sasuke suspeite que a própria Sarada não saiba que despertou esses olhos, né, despertou ali de forma impulsiva, né, basicamente, ele comenta que chegaria um momento, então, que a Sarada acabaria transcendendo, né, e ela acabaria percebendo isso instintivamente, né, e sabendo ali, descobrindo que esses poderes que ela tem aí com esse Mangekyo Sharingan. Isso aqui remete ao título do capítulo e tal, a explicação aqui desse poder em si. Enfim, agora voltando, né, para a parte do capítulo em si, a gente tem ali o Ryu questionando, né, o que são aquelas esferas escuras ali e tal, que a Sarada tá utilizando, e se essa seria uma habilidade dela, né, uma habilidade da Sarada. E aí a Sarada comenta aqui, pede pro Mitsuki, né, para que por favor ele tome conta da Yodo e do Araya, e ela vai lidar com a situação, né. Então, tipo, ela pede pro Mitsuki concentrar em proteger os dois que estão ali machucados também, né. E aí o Mitsuki, tipo, Sarada, não sei o que, esses olhos são, mas eu acho que o Mitsuki também não tem certeza, né? Aí a Sarada diz aqui pra ele que pra ele não se preocupar, que ela sabe, né? Basicamente que não é que ela sabe, é que ela que ela acabou de entender isso agora, né? Sobre o poder ocular dela e tal. E ela comenta que ela acha que tem uma boa noção, né? Do que ela pode fazer com aquilo ali. Aí o Ryu tá ali, né? Comentando que ele realmente não entende a lógica daquele jutsu que foi utilizado, mas a areia de ferro, né, foi atraída para dentro da esfera. Então, tipo, nesse caso, se a Sarada estiver bem na frente daquela esfera, né, tipo, à frente da esfera, não teria problema, né, pra areia de ferro poder acertar ele, porque ela só seria absorvida depois de passar pela Sarada. Essa parte aqui tá meio confusa ainda do spoiler, né, tá realmente um pouco confusa. Mas ele comenta, né, que, tipo, pra chegar na esfera teria que passar por ela. Então ele ainda teria a chance de atacar ela também. Aí é dito aqui que parece que ele atacou ela. E aí a areia de ferro foi puxada pra uma direção oposta, né? Daí ele fica, tipo, como assim, mano? A areia foi puxada pra outra direção? Sendo que ela tava sendo puxada ali pra cima. E aí ele comenta aqui, outra, né? Outra esfera absorveu a minha areia de ferro. Então, tipo, a Sarada criou outro sol ali, basicamente, né, outra esfera, pra absorver em outra direção. Então, tipo, a estratégia do Ryu tava certa, né, de acertar a Sarada estando à frente daquela habilidade, mas a Sarada colocou uma outra habilidade, uma outra esfera pra poder absorver em outro ângulo, né, tipo, no canto, à frente e no canto, meio que a Sarada consegue criar essa habilidade estando no campo de visão, sabe? Olhou pra um lado, criou, olhou pra outro, criou, basicamente. E aí, então, a areia de ferro dele começa a ser absorvida. Daí ele comenta aqui que são pelo menos 4 esferas que estão espalhadas por ali. Uma em cima dela, uma num canto, outra em outro e outra lá em outra posição. Aí ele comenta aqui, que merda, mano, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tipo, já começa meio que se perder ali na situação. A Sarada começa a ter a situação sob controle e o Ryu começa a se dar mal aqui. Aí é comentado aqui então pelo Mitsuki, né, que eles estão flutuando no ar. E aí ele diz assim, entendo, acho que esse poder pode ser um poder gravitacional, né? Acho que essa esfera tá meio que gerando gravidade e o Ryu e a areia de ferro e a própria Sarada estão sob sua influência. Enfim, aí o Ryu comenta aqui, ó, esse poder, estou sendo atraído para essa esfera. A Sarada meio que tá falando, não sei se ela tá falando sozinha ou se ela tá
falando pro Ryu aqui da situação, e daí ela comenta aqui: tenho pensado nisso há muito tempo. Acho que já fechei os olhos para a verdade, né, por tempo suficiente. Fiquei muito ansiosa pelo fato do meu objetivo de me tornar Hokage parecer tão distante. E aí ela comenta aqui: diante do infortúnio que me acontece, sempre me sinto impotente para fazer qualquer coisa. Mas eu não queria reconhecer que eu era impotente, né? A Sarada mesmo não admitia isso em determinada situação. Eu estava com medo disso e fechei os olhos para a verdade. Então a própria Sarada meio que se limitava, né? Os sentimentos da Sarada limitavam os próprios poderes da personagem em si, né? Que já tinham sido despertados, mas que nunca eram utilizados, por assim dizer. Enfim, ela comenta aqui: os sentimentos da Sumire e os meus sentimentos sobre o Boruto, eu sempre pensei que fossem uma fraqueza. E eu acabei negando tudo isso, né? E sem perceber, ao mesmo tempo, estava negando o poder escondido dentro de mim. Isso aqui foi a Yodo que tirou de dentro dela, né? No último capítulo. Né, fez ali o discurso e tal, fez a Sarada cair na real e perceber que tinha alguma coisa ali escondido dentro dela, né, e que a própria Sarada não admitia, né, que era uma fraqueza, e que agora ela tá chegando à conclusão, né, que é uma parada que sempre foi meio que um limitador dentro da Sarada, né? O Ryu comenta aqui: mano, para de tagarelar, você tá falando, mano, cala essa boca. Ele até comenta aqui, ó, cala essa boca, sua retardada, um negócio assim. O Ryu fala pra ela: não sei se é isso aqui que vai estar na tradução mesmo, mas foi isso aqui que o Licker escreveu, né? A Sarada tá ali falando, né, sobre os sentimentos dela, pá, não sei o que, aí o Ryu tá falando, cala essa boca, do nada, tá ligado? Aí o Ryu comenta que a atração tá ficando mais forte. Tipo, ele falou merda e a Sarada vai fazer ele pagar por ter falado merda. Aí a Sarada continua falando aqui: mas eu não vou fechar meus olhos para a verdade. Se eu não fizer isso, eu não serei capaz de encarar a realidade na frente dos meus olhos. Então, não serei capaz de salvar ninguém, né? Ela comenta aqui. Aí o Ryu diz que não consegue mover, tipo, um único dedo. Ele tá sendo realmente muito atraído para dentro daquilo ali. E tá sendo puxado sem nem se mexer mais, né? E a Sarada continua, né? Me tornar Hokage é o meu sonho, mas eu preciso começar do início e me aceitar, tendo pontos fortes e fracos, é onde eu preciso começar. Então, tipo, é um baita desenvolvimento da personagem, né? Juntar tudo que teve ao longo do tempo, né, e tal, ao longo da jornada da personagem aqui, e coloca tudo num único momento, né? E aí, então, a Sarada fala aqui o nome do Mangekyo Sharingan dela, né? Um Mangekyo Sharingan não, uma habilidade, né? Ela fala ali Mangekyo Sharingan ou Hirumi, né? Que é o nome da habilidade, e meio que a esfera gravitacional explode, tá ligado? Ela explode, literalmente. Essa aqui seria a habilidade da Sarada, o bagulho explode e o Ryu é completamente destruído, tá ligado? O Ryu é completamente desintegrado, que não sobra nada. Na verdade, não sobra nada. Sobra alguma coisa, sobra a Togedama. Então, tipo, é comentado aqui que o Ryu começa a gritar ali, pá, já imagina uma cena dele sendo explodido igual o Momoshi, que foi pelo Boruto, né? Um bagulho 10/10 de arte ali, né? Uma coisa assim, acho que o Ikemoto tende a caprichar aqui. Aí o olho da Sarada começa a sangrar mesmo, né? Mitsuki preocupado com ela também, né? Viu que ela perdeu a consciência, parece que o Mitsuki salva a Sarada, eu acho, da queda, alguma coisa assim, tipo, ela tá caindo, ele salva ela, e pá. E daí o Mitsuki olha assim: ó, mano, a Togedama apareceu. E aí, beleza. Finalizou essa parte aqui e tal. E aí a gente vai lá então pra parte da Eida, né? Ela comenta assim: o Ryu acabou de ser derrotado, graças aos novos poderes da Sarada. E aí o Kashinkoji diz assim: então ela conseguiu despertar sem problemas. Essa foi uma das partes mais importantes dessa batalha, e agora que isso foi alcançado, tá tudo muito bem. E aí a Eida comenta assim: bom pra ti, né? Só que ruim pra Yodo, no entanto, porque a Yodo tomou a ruim aqui. E aí o Kashinkoji fala assim: não pude fazer muito sobre isso, né? O sacrifício dela foi a contribuição mais importante para alcançar esse resultado. Isso com certeza não foi em vão, né? E daí o Boruto comenta aqui: espera um pouquinho, Kashinkoji, me responde aqui honestamente. Havia uma maneira de manter todo mundo vivo, enquanto ao mesmo tempo a Sarada despertava os seus novos poderes? E aí o Kashinkoji diz assim pra ele: eu posso te dizer uma coisa? Se você tivesse ido lá resgatar eles, a Sarada nunca teria despertado os seus novos poderes. Nunca. E aí o Boruto diz assim: então tu sabia disso, né? Desde o começo. Você sabia que a Yodo ia morrer e tu não me disse nada? É isso mesmo? E aí o Kashinkoji diz: eu julguei que contar isso não teria resolvido nada. E agora que a gente tem o resultado, posso dizer com segurança que foi para o melhor. Então, tipo assim, o Kashinkoji assume que a Yodo era um sacrifício necessário para alcançar um objetivo maior, né? E aí o Boruto diz assim: e quanto ao Konohamaru, ele vai derrotar a Matsuri? Aí, tipo, ele pergunta, o Kashinkoji fica em silêncio.
Aí ele diz, você tá me ouvindo? Aí o Koji diz assim, você escuta o que eu te digo? Você ouve o que eu te digo? Todos os Shinjus compartilham sentimentos com o Jura. Se você aparecer na frente da Matsuri, o Jura vai captar o sentimento dela e ele vai aparecer o mais rápido possível antes mesmo que você consiga falar Rasengan. Antes que tu diga Rasengan, você tá morto. Tá ligado? Eu vi esse padrão ocorrendo inúmeras vezes e ele aparece e te mata. E aí o Boruto fica tipo assim, não fala nada, né, e tal. E aí a gente volta então lá pra parte da Matsuri contra o Konohamaru, né? Daí ela tá falando ali, gritando, como ousa me trair assim, seu lixo, não sei o que, pá, você não vai escapar dessa. E aí depois a gente tem, então, o Boruto usando o Hiraishin, né? Ele teleporta lá, até aparece aqui, né? Segundo o que o pessoal comentou aqui, que aquele flashbackzinho do Mitsuki ali falando, ó, tem um metalzinho aqui no chão aqui, é possível que o Boruto utilize isso aqui, usar o teleporte ali e tal. E aí o Boruto aparece, corta a Matsuri em pedaços, assim, fatia ela em pedaço, e o pessoal comenta aqui que é parecido com o que o Trunks faz com o Freeza, né? E a Matsuri vê o Boruto. Antes de tudo, ela fala assim, Boruto, um bagulho assim, já indicando, ó, ela viu, ela sentiu, e o Jura também, tá ligado? E aí, exatamente no final aqui do capítulo, o Kashin Koji tá falando, não, mano, puta merda, esse moleque é muito idiota, mano, o que ele tá tentando fazer? Ele tá querendo estragar tudo? E aí, no final do capítulo aqui, a última página, o Jura fala assim, enfim, ele apareceu, né? Finalmente, ele deu as caras. Otsutsuki Boruto. Tá na hora de trabalhar. E o capítulo termina exatamente aqui. Mano, capítulo interessante no desenvolvimento da Sarada, tá? Puxaram todos os flashbacks possíveis ali pra personagem, colocaram tudo em jogo pra personagem, foi uma parada realmente bem interessante aqui. Pra ela o desenvolvimento foi válido, teve uma certa profundidade, puxaram a Chocho, puxaram a Sumire, puxaram o Naruto, puxaram o Shikamaru, puxaram o Kaoki, puxaram tudo que é tipo de ponta que a Sarada poderia ter pra desenvolver ela e chegar no resultado, né? O poder da Sarada muito forte. Mano, capítulo muito bom, cara, muito bom. Não sei que nota vocês dão pra ele, mas pra mim, cara, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que vai depender um pouco mais da arte também, né? Mas eu acho que um 9, 9,5, dependendo da arte, de como ela for vir, né? Como for a condução do capítulo, eu acho que pode ser até um 10, mano. Acho que pode ser até um 10. Pra mim, por enquanto, tá girando entre um 9 e 9,5. Tá? São eventos muito bons que vão dar gancho em coisas futuras que realmente serão muito relevantes. Mas pra mim, cara, um 9, 9,5. Acho que o último ponto vai depender das páginas, tá ligado? Vai depender da arte. Tipo, como que foi a parte ali que o rio foi explodido e tal. Acho que o último ponto depende mais da arte. Eu não vou dar 10 agora porque ainda é cedo. Precisa sair o capítulo pra eu deixar uma nota final pra ele. Tá ligado? Pra mim, 10 ainda é muito cedo. Então, tipo, quando o capítulo sair, avaliando a arte e tal, acho que é o último ponto. Daí, talvez, pode ser que seja um 10. É um capítulo realmente interessante, cara. Capítulo muito bom, bem consistente, tá? Bem conectado. As coisas... Ele é simples. Vocês podem ver aqui que ele é um capítulo, tipo, ultra objetivo, ultra direto aqui, né? Não tem embromation aqui. Tem a parte do flashback que é pra desenvolver. Aí já tem a luta, que é pra acontecer a luta. Sarada vence. Pá, tem o momento dela. O Boruto também tem a desconfiança dele com o Kashin Koji. E muita coisa assim aconteceu no capítulo. Então ele é bem objetivo, bem direto, bem centrado. Tem muita coisa acontecendo e é um capítulo muito bom, cara. De roteiro, gostei mesmo. Enfim, a gente se vê aí então no próximo vídeo. É nóis, mano.